Olá, eu sou Lilian Vinte da Atelier e esse vídeo é um pouquinho diferente dos vídeos do canal. Eu trouxe esse vídeo porque eu queria compartilhar a minha experiência no TAF, né, que é o Teste de Avaliação de Aptidão Física para um concurso público. Então, eu fiz um concurso público do IGP de Santa Catarina, agora em 2022, para o cargo de auxiliar médico legal para a cidade de Balneário Camboriú. E eram 4 vagas para a cidade. Então, quem passou, né, quem foi classificado na prova escrita e que ficou em até 10 vezes a quantidade de vagas, né, que seria então os 30 primeiros classificados, esses foram chamados para prova física. Eu fiquei em 16º, na 16ª colocação, então eu fui participar da prova física, né, para ver se eu ia conseguir passar. Essa prova física, ela é constituída de 5 exercícios, que eram os 15 abdominais remador, 5 burpees, né, que era apoio de 4 tempos, depois agachamento e desenvolvimento com barra, 25 quilos, segurando por 2 segundos. Depois a caminhada de fazendeiro com 12 quilos em cada mão. E a última prova era a corrida, né, o teste de Cooper, 1.800 metros em 12 minutos. Então, quando saiu o resultado da primeira fase da prova escrita, eu fui ver o resultado, assim, só para saber qual tinha sido a minha colocação, mas eu não tinha esperança nenhuma, né, de ter ficado classificada. Então, quando saiu a convocação, no mesmo dia, eu saí correndo, fui para academia, né, uma academia que eu treinava 1 ano antes, e pedi para que um professor me orientasse. Ele falou que seria, assim, quase impossível em 10 dias, né? Então, mas eu quis arriscar, né? Seguir as orientações dele para conseguir ter êxito nessa prova. Então, os 3 primeiros exercícios, que seria o remador, o burpee e a caminhada, estavam, tipo, bem tranquilo mesmo. A dificuldade seria na barra e na corrida. Então, a orientação que eu tive foi correr 2 vezes ao dia, de manhã cedo e à noite. De manhã cedo eu tava correndo na rua e à noite correndo na esteira. E o treino com a barra. Qual foi o meu contra nesse período? Os treinos aconteceram bem na época do carnaval, então a academia não abriu nem no domingo nem na terça. Então, foram 2 dias que eu não consegui treinar com a barra. Mas a corrida, nos primeiros dias de treino, eu tava indo. E para falar bem a verdade, eu só tava conseguindo correr 1.300 metros nesses 12 minutos. E precisava chegar a 1.800. Então, nos primeiros dias mesmo, que eu digo nos 5 primeiros dias, eu tava correndo de manhã e à noite. E aí eu notei que eu tava ficando muito cansada, tava meio exausta, assim. E aí eu comecei a correr 1 vez ao dia nos últimos dias, e aí deu tudo certo. Com a barra, nos primeiros dias do treinamento, eu acho que dei uma machucada no meu ombro. Então, teve um dia que eu achei que eu não ia mais conseguir treinar e que eu não ia conseguir fazer a prova, porque eu não conseguia erguer o braço. Eu tinha ido de carro pro treino, cheguei em casa e eu não conseguia dirigir, não conseguia, assim, o volante estava pesando 1.000 quilos, assim. Então, eu cheguei em casa, direto no gelo, quase congelei o meu ombro, anti-inflamatório, pomada, aquele adesivinho no ombro e vida que segue. Fui treinando e no último dia ali no último dia não, né, que a prova foi no domingo e eu treinei até a sexta, no sábado eu descansei. No último treino, que foi na sexta-feira, eu não tinha conseguido fazer os 25 quilos na academia, tinha conseguido fazer 24
e não 2 repetições seguidas. Tinha conseguido fazer uma, descansava um pouco, aí tentava, não conseguia, aí tentava mais um pouco, conseguia. Então, não tinha conseguido fazer como seria na prova, 25 quilos. Mas chegou lá na hora, graças a Deus eu consegui. Acho que a adrenalina ajudou muito no meu caso, né? Porque teve uma pessoa, uma menina que estava umas 3 posições na minha frente. Ela chegou na hora, ela quase não conseguiu. Aí ela, depois que passou a vez dela, ela falou assim: "Ah, e engraçado que na academia eu fazia isso brincando e chegou aqui na hora, o nervosismo me dominou". Então, acho que mais do que os treinos, né? Uma coisa muito importante é o pensamento, né? Controlar a mente, controlar o nervosismo. E a técnica que eu usei foi a partir dos treinos, né? Porque quando eu começava a fazer o exercício, eu parava e pensava o que eu tinha que fazer com o meu corpo, com o meu braço, com as minhas costas, qual a posição, o tanto de força que eu tinha que levantar. E, e esse tanto que eu tava pensando tava me atrapalhando. Até que o professor falou assim, ó, não, vamos tirar o peso, vamos fazer só com a barra, e aí você vai levantar e só vai pensar no número 1, 2, 3, que eram os 3 passos do exercício, né? Primeiro trazer até o quadril, depois trazer até o ombro e depois acima da cabeça. E assim eu fiquei treinando na sexta-feira só o movimento 1, 2, 3 na sequência e não pensar em nada, só no número. Quando chegou na hora da prova, eu só pensei no número e que aquele era o momento que eu tinha para botar toda a minha força, né? Porque os outros exercícios não exigiam assim força. Então eu só pensei nisso, 1, 2, 3, e deu certo. Eu tremia muito, mas eu não tive dificuldade de levantar o peso. Eu tava nervosa, né? Com o exercício, né? Com medo de não conseguir, claro, né? Mas no fim eu acho que eu fui melhor do que eu mesma esperava. Então foi uma grande felicidade para mim. Quando eu fiz esse exercício e eu consegui, eu meio que dei um grito assim, até o avaliador olhou para trás e falou: "Não, tá tudo bem". Falei: "Não, só emoção mesmo". Comecei a chorar no meio da prova, porque treinar durante 10 dias e não conseguir chegar na hora e você conseguir é muita emoção. Então, se por acaso você tá vendo esse vídeo e tá treinando e tá achando que não vai conseguir, pode ir com fé que vai dar. Eu tive uma amiga que estava treinando, a gente estava conversando, só que eu comecei a treinar no dia que saiu a convocação, que foi 10 dias antes. Só que ela viajou para ver os pais dela no carnaval e ela começou a treinar na segunda. Ela não conseguiu porque ela começou a treinar na segunda. Então, tenho certeza que se ela tivesse começado a treinar um pouquinho antes, talvez ela também conseguisse, porque ela deu o melhor de si lá na hora, mas acho que faltou um pouco de tempo, né, do músculo dela, né, se adaptar a essa situação. E também, claro, né, o corpo das pessoas é diferente, então, mas o que eu posso dizer, né, sobre mim é que em 10 dias eu consegui. Então, se você aí tem 10 dias para treinar, corre atrás do prejuízo que vai dar certo. Eu espero ajudar vocês. Uma das coisas que também me ajudou foi, enquanto eu pesquisava para conhecer ou para ver a melhor forma de executar cada um dos exercícios, eu vi um comentário num vídeo de um rapaz, eu até vou deixar aqui do lado o comentário, falando que também nos treinos ele nunca tinha conseguido fazer a corrida no tempo, sempre faltava muitos metros. E aí ele conversou lá na hora com o rapaz que já conseguia correr e falou que ia ajudar ele e eles iam terminar juntos e ele conseguiu. Então chega na hora, vem uma força que a gente não sabe da onde e o que for
para ser da gente, vai ser, né? Então, eu sei que, né, eu tô muito longe da colocação, né, dos primeiros colocados, mas essa foi uma vitória, né, uma conquista que fez grande diferença na minha vida. Agora eu vou continuar treinando, porque nessas horas, né, que a gente precisa de estar com o preparo físico, a gente se arrepende de todo o tempo que ficou parado, porque na verdade a gente fala que não tem tempo para fazer atividade física, e aí quando chega numa situação dessas a gente tira tempo não sei da onde, né? Porque eu conseguia ir correr 2 vezes ao dia, e coisa que eu sempre dava desculpa dizendo que não tinha tempo. Então agora eu continuo treinando e pelo menos para isso eu acho que vai servir, né, para ter uma qualidade de vida melhor, e isso faz muito bem. Então é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.